Se tornando uma vigília, né? O que eu quero dizer para vocês, para nós, nesta noite, né? Como foi cantado este hino aí, Sara esta nação, né? E uma nação, ela é muita gente, não é verdade? Um hino muito bonito, é uma oração, né? Esse hino, como disse o presbítero Gabriel, Sara esta nação. A nação é muitas pessoas, vários municípios, vários bairros, e muita gente, mas eu tenho certeza que cada um de nós temos a nossa nação dentro da nossa casa, nação de 2 pessoas, nação de 3 pessoas, nação de 4 pessoas, nação de 5, nação até de 1 pessoa que mora sozinho, né, Lucas? Nosso irmão Lucas, né? E Deus tem sarado, tem cuidado dessa nação, Ele tem cuidado do nosso lar é a nação de Deus, a nação de Deus que Deus escolheu para Ele, e tem cuidado de nós, e tem cuidado dessa nação que é tão preciosa para Deus. Às vezes nós achamos que precisa de multidão, de muita gente, para que a gente possa ver o milagre ou a bênção de Deus, não. O milagre do Senhor e as bênçãos do Senhor, ela ocorre às vezes numa pessoa, assim como ocorreu comigo, como ocorreu com cada um de nós, eu tenho certeza que cada um tem um testemunho de Deus para dar sobre essa cura, sobre essa nação preciosa que nós somos para Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, nesse momento, abramos nossas Bíblias em Marcos 10, versículo 46. Glória a Deus. Glória a Jesus. Essa mensagem que nós vamos ouvir hoje é uma mensagem muito lida, muito falada, muito de várias maneiras, porque a verdade é o seguinte, né? É verdadeira, porque Deus, Ele fala de várias maneiras, no mesmo título, no mesmo versículo, na mesma estrofe, Ele fala, num tio Ele fala de várias maneiras, e já falou para nós de várias maneiras nesse título, e hoje eu tenho certeza que Deus vai falar também, porque é Deus que fala por nós, vai falar no coração de cada um de vocês, de cada um de nós, da maneira diferente. Já ouvimos várias pregações sobre Bartimeu, né, Bartimeu, filho de Timeu, né, um homem, Timeu, guerreiro de Israel, né, e Bartimeu, filho, né, dele, né, a qual vai passar um processo na sua vida, mas não perde a sua fé, não perde a sua vontade de buscar a Deus. E a Bíblia diz que, quando a gente lê o título, né, vai falar que ele, quando vai pedir a cura dele, interessante, quando a gente fala da deficiência, que Bartimeu era cego, né, nós vamos entender que ele era cego, mas quando nós lemos o texto vai falar que Bartimeu pede para o Senhor que eu possa ver de novo. Então, quer dizer que ele enxergava, né? Então, eu acho que é mais difícil aquele que já viu, que já enxergou, do que aquele que nasceu com a deficiência, né? Então, ele via, ele contemplava as belezas, as coisas, né? E a gente não contempla só, e não vê só as belezas, tem quantas coisas feias nós vimos por aí, né? Mas ninguém quer perder a sua visão. Ele pede ao Senhor que faça esse milagre na vida dele, e nós vamos passear no texto aqui, vamos ver como Jesus, e por que Deus trabalhou na vida dele, e por que Deus trabalha na minha vida e na vida da igreja. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem um porém, tudo que nós apresentamos para Deus, e tudo que queremos de Deus, nós pedimos com fé, e crendo que Deus vai fazer. Pode ter certeza, meus irmãos, o tempo é de Deus, porque nós somos seres humanos, nós queremos o nosso tempo. Às vezes eu saio daqui pro Ceasa, numa correria que eu tenho que ir para a loja, eu quero ser o primeiro a chegar lá e o primeiro a sair. Eu quero preparar um carro na frente, e, meu Deus, só misericórdia, que cara mole. Não é mole não, é a gente que é impaciente. A gente precisa ter paciência, não é verdade, Gabriel? Assim, a gente é mais... Sabemos que Bartimeu, ele é um homem de Deus, e a cura foi feita na vida dele. Nós vamos passar esse texto, Deus vai falar nos nossos corações. Antes de nós estarmos lendo a Bíblia, eu quero apresentar a vocês um presente que eu ganhei da minha filha ontem. A letra gigante da Silva está lá na portaria, daqui eu vou conseguir ler. Não sei se ela percebeu que eu estava com a visão meio ruim, né? Mas ela me deu um presente hoje, uma Bíblia. Olha, gente, eu fiquei tão feliz, parecia que eu ganhei um carro do ano ou uma casa. Eu acho que a gente precisamos de um carro, precisamos de uma casa. Não há presente melhor nessa vida, na terra, do que a palavra de Deus, uma Bíblia. A gente ouvir Deus falar no nosso coração. E é com muita alegria. Essa aqui é Almeida revisada e corrigida. Letra jumbo, gente. Se é para seguir o erro, mas louvado seja o nome do Senhor. Deus tem me abençoado. Amém? Vamos entrar no texto, em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos participar junto. Nós vamos ler do Marcos 10, do versículo 46 até o 52. Amém? Vamos estar lendo então. Eu vou ler o 46 a seguir os irmãos, e aí vamos até o 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó,
Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Juntos. Glória a Deus. O que me chama a atenção, antes de eu começar aqui, o que me chama a atenção nesse versículo aqui, que vai lá até o 52, nesse capítulo do 10, que é o que nós precisamos. E todo o livro do Novo Testamento, até o Antigo, né, vamos falar da fé, né? E ele diz: a tua fé te salvou. Aquela mulher tocou em Jesus, a tua fé te curou. Então, a fé, nós temos que praticar a fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não está vendo, mas a gente crê que Deus pode fazer nas nossas vidas. E Bartimeu, filho de Timeu, ele creu, ele sabia que Jesus Cristo poderia fazer aquela cura por ele. Assim como nós, nos dias de hoje, também sabemos e entendemos que Jesus pode nos curar, pode nos livrar de qualquer situação, pode nos dar aquilo que nós precisamos, pode tirar a ansiedade de nós, pode nos dar a cura do que precisamos ser curado. Jesus, ele pode todas as coisas, mas é necessário que nós venhamos praticar a nossa fé, é necessário que nós venhamos crescer em fé, como Bartimeu, como Jacó, como Isaac, como Abraão, como Davi, como todos esses homens que hoje estão relatados na Bíblia, para que nós venhamos ter eles como inspiração de fé, né? De fé. A gente vê, né? Só trazendo um pouco, saindo um pouco do texto, a gente vê que quando Jesus vem ao mar, que Pedro pede para Jesus: Senhor, me chama para que eu vá até o Senhor, que Pedro, ele continua caminhando entre as águas, porque Jesus chamou ele: vem, Pedro. Mas Pedro, no seu trajeto, não sei a distância, vamos dizer que o barco estava ali na porta da nossa igreja, mas Pedro caminhou, e nesse trajeto, a mente dele se desvaziou, tirou, sei lá o que houve, a fé dele, a centralização dele em Cristo, que era ali o autor e consumador, que era algo que ele viu como fé, se distanciou. Não sei se era o medo das ondas, o balanço das águas ou a tempestade, mas nesse momento ele foi afundando e Jesus pegou pela mão. E assim Jesus faz conosco, ele nos pega todo o tempo com suas mãos, mesmo quando na nossa caminhada ela é árdua, não é fácil não, nossa caminhada é dolorosa, nossa caminhada às vezes dói, nossa caminhada às vezes nos traz tristeza no coração, traz mágoa, traz choro. Quem não chora? Eu sou um chorão tremendo, né? Mas, então, a gente vai falando, vai pedindo a Jesus que aumente a nossa fé nele, que Jesus, mesmo nessas agonias, nessas caminhadas, quando nós se distanciamos um pouco, ou sentimos essas coisas, pode ter certeza, assim como Jesus,
deu a mão a Pedro, todo o tempo Ele está nos dando a mão, assim como Ele foi com o Bartimeu. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E vamos estar glorificando o nome do Senhor, porque é só Ele, é digno de toda a honra, todo louvor. Quando Bartimeu ouviu a voz de Jesus, ou ouviu alguém falar que era Jesus, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Naquele momento, Bartimeu não podia ver, não podia ouvir. Naquele momento, Bartimeu não podia ver, mas podia ouvir, porque ele era cego, tinha problema visual, mas ele podia ouvir e podia falar. Bartimeu não podia ver, mas podia ouvir e podia falar. De alguma maneira, Bartimeu ouviu aquela multidão gritando, e Bartimeu ouviu e que tinha algo diferente no meio daquela multidão. Ele não podia ver, mas podia gritar ou falar. Ele gritava o tempo todo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que me chama a atenção, meus irmãos, nós vemos aí as pessoas com problema auditivo, visual, ou que seja o problema que ela esteja, mas Bartimeu tinha sua dificuldade visual, mas Bartimeu, ele estava sensível todo o tempo ao que ele queria, a cura dele. Ele ouviu, e ele sabia que a multidão passava. A multidão, que em algum momento ali, estava fazendo aquele barulho, porque a multidão que seguia Jesus sempre foi barulhenta. Nós somos um povo barulhento, pode ter certeza, né? Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor Jesus, que se nós não fazermos barulho, chamar a atenção do Senhor Jesus, nós só temos que saber colocar a condições do nosso barulho. É um barulho que chama a atenção do nosso Senhor, não é um barulho que vai atrapalhar a multidão, um barulho que chama a atenção da multidão aonde está Jesus. E Jesus, quando nós fazemos o barulho de glorificar o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esse barulho chama a atenção do nosso Senhor. Bartimeu entende naquele momento que a voz de Jesus estava guiando ele para a cura da sua cegueira. Meu irmão, amados, Bartimeu naquele momento que ele ouve Jesus, que ele escuta a multidão gritando, falando, pedindo cura, caminhando, um era coxo, outro não falava. Eu não sei a situação daquela multidão naquele momento, mas a multidão que seguia Jesus não era uma multidão que ficava no seu castelo, sentado, tomando o melhor vinho, comendo da melhor comida, tendo uma melhor cama, ou tendo os melhores filhos. A multidão que seguia Jesus, pode ter certeza, era uma multidão que precisava de Jesus, e entendeu quem era Jesus, e sabia do propósito de Jesus. Aquele que não seguia Jesus, é porque não tinha entendimento de quem era o Filho de Deus, e nós somos essa multidão que seguimos Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a maior dificuldade que nós temos. O que está faltando para nós ouvir a voz de Jesus, para nos guiar no momento mais difícil das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O que falta às vezes para nós? O que falta? Às vezes não sempre, Bartimeu não enxergava. Nós enxergamos, falamos e ouvimos, mas às vezes nós olhamos de uma maneira e não estamos sensíveis à voz do Senhor. Queremos agir da nossa maneira, fazer conforme o nosso querer. Nós temos que estar sensível todo momento ao ouvir a voz de Deus, ao nós avistarmos o Filho de Deus, ao nosso encontro, porque aos nossos olhos nós não podemos ver
hoje o nosso Senhor e Salvador, que ele foi tirado, mas ele vai voltar para nós, em nome do Senhor Jesus, né? Ele se encontra ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso, mas a Bíblia diz que os nossos olhos espirituais, nós enxergamos o nosso Jesus, o nosso Deus em todos os cantos, nós enxergamos Jesus, meus amados, aleluia, nas coisas mais simples desse mundo, nesse tempo friozinho que passou, nesse vento gelado, nesse sol que sai e aquece nosso corpo, na natureza, naquela flor que nasce, meus irmãos, nada existe sem a mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada existe sem Deus, e por isso que Bartimeu, em ele não enxergar, mas ele era sensível em ouvir, ele entendeu que ali era Jesus, e nós também. Amados, a atitude de Bartimeu não deixou a multidão, perdão, meus irmãos, não sei qual o caminho que você está tentando, não sei qual é o caminho que você está, caminho representa muitas coisas, tem caminho que leva à perdição, tem caminho que leva à salvação, tem caminho estreito e tem caminho largo, né? Tem caminho largo, caminho estreito, tem caminho que leva à salvação e tem caminho que leva à perdição, tem caminho. Basta nós fazermos essa escolha, porque Jesus já nos escolheu para caminharmos na presença dele. Nós só temos que tomar a nossa posição, porque às vezes a gente vê, nós vemos que no livro do Pelegrino, ou no filme, eu já li o livro e vi o filme, né? Quem viu esse filme ou quem vê que o Pelegrino traça aquele caminho, e no caminho há muitos obstáculos, que ele chega a balançar, sair do caminho, volta para o caminho, e assim muitas vezes é com a gente, conosco. E eu vou te falar uma verdade, eu outrora, no passado, uns 20 anos eu estou caminhando, mas antes disso, mais novo, eu fui batizado, entrei no caminho do Senhor, estava caminhando na presença do Senhor, e com 8, 9 meses eu me afastei, fiquei uns 5, 7 anos afastado, ou um pouquinho mais, e depois voltei para o caminho do Senhor, para a honra e glória do Senhor, estou até hoje. Mas a gente não entende o porquê, mas alguns falam assim, nunca foi convertido. Amém? Mas que Deus me converta todo dia, a toda hora, a todo momento, que eu preciso me converter todo dia, a todo momento, porque nós somos pecadores, e assim, nós se convertendo, nós vamos traçar o caminho do Senhor. Caminho, que nem a gente falamos aqui de caminho, o que vai acontecer? Dificilmente, meus irmãos, a gente não vai pegar caminho de chão de ouro, não, janelas de prata, não, a gente vai ter momentos de nossas vidas que vamos balançar, vai ter momentos das nossas vidas que vamos tomar decisão errada, vai ter momentos das nossas vidas que vamos tomar a decisão certa, vai ter momentos que na hora que a gente tomar a decisão errada, a gente corrigir essa decisão, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos alertar para que nós venhamos seguir o caminho certo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Qual o caminho que nós escolhemos? Seguir Jesus ou ficar sentado vendo Jesus passar? Qual o caminho? Nós escolhemos seguir Jesus, nós estamos na casa do Senhor porque seguimos Ele. Assim Bartimeu escolheu o caminho de seguir Jesus. Escolheu o caminho, ele não ficou, ele estava à beira do caminho, mas esperando Jesus passar. E nós, outrora, não se encontrávamos também na presença do Senhor. E entendemos isso como seguir Jesus seria o melhor caminho para nós. Assim como foi para Bartimeu. O melhor caminho foi seguir Jesus, entendeu? E o barulho da multidão chamou a atenção dele, e ele seguiu Jesus. Amém? A atitude de Bartimeu, gritar por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi uma atitude que todos nós temos que estar tomando. É uma atitude que nós temos que pedir misericórdia todos os dias de nossa vida. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. A gente ora, quando oramos em obras, pedimos a Deus que perdoe nossos pecados em obras e em pensamento. Nós temos que estar todo o tempo pedindo misericórdia ao Senhor.
A atitude, uma coisa que chama muita atenção na atitude de Bartimeu, que naquele momento que Bartimeu gritava por Jesus, naquele momento, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, naquele momento que Jesus gritava, Bartimeu gritava, Bartimeu falava o nome do Senhor Jesus, e é que nem a gente falamos há pouco tempo agora, que multidão é barulhenta. O que aconteceu ali com Bartimeu? Bartimeu, mesmo sendo persistente, insistente, chato naquele momento, ele não deixou a multidão abafar o barulho dele. Porque tem multidão nessa vida, meu irmão, tem multidão lá fora que quer te abafar, quer te deixar no cantinho. Tu, quando começa a dar um folheto, tem uns que nem pega. Tu fala de Jesus, não quer nem ouvir, quer te abafar, quer te oprimir. E assim como a multidão foi com Bartimeu, Bartimeu não deixou a multidão abafar ele, o barulho dele gritar. Jesus ouviu Bartimeu pedindo misericórdia. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos todo momento. A multidão que está aí fora, nem toda a multidão, ela querem que nós falamos do nosso Deus. Eu sei que todos nós temos experiência aqui, eu tenho certeza que tem pessoas que têm experiência aí, que foi falar de Jesus para alguém, ou foi dar um folheto, ou foi pregar uma palavra pequena para uma pessoa, ou a pessoa falar que, não quero ouvir não, querendo te abafar. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também nos relata a respeito disso. Aqueles que não querem ouvir nossa palavra, não se desanima não deixa derrubar seu ministério não, continua, porque a Bíblia nos fala, ela nos diz quando Jesus espalha de 2 em 2, vai em toda casa, prega o evangelho, vai por toda a cidade, quem não quiser ouvir, sacode a poeira do pé e vai, porque tu vai encontrar alguém que quer ouvir a palavra de Deus, tu vai encontrar alguém que necessita ouvir a palavra de Deus. E Bartimeu, naquele momento, ele precisava ouvir algo de Jesus. E quando Jesus abre a boca dele, pode ter certeza que alguém vai estar curado, pode ter certeza que o coxo vai andar, o cego vai enxergar, porque Jesus fazia os milagres, faz até hoje milagre em nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, quando muitos no meio da multidão repreendiam para se calar, mas ele gritava Jesus, filho de Davi, gritava cada vez mais e gritava, e a multidão querendo repreender, e ele gritava, e ele queria que Jesus ouvisse a voz dele, e ele queria chamar a atenção de Jesus. Senhor, eu estou à beira do caminho, Senhor, eu estou à estrada, eu não posso caminhar até a multidão, mas eu estou aqui, e a voz dele chegou ao meio da multidão, chegou aos ouvidos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja, meus irmãos, temos que clamar cada vez mais. Isso nos traz, para os dias de hoje, nos traz uma experiência tão grande, que nos coloca de uma maneira que nós precisamos ser, não persistente, mas insistir com Jesus sobre aquilo que nós queremos. Lembra daquela mulher que pediu para ser julgar a causa dela, aquele rei de tanto ela, né? Louvado seja o nome do Senhor, julga a minha causa. Acabou julgar a causa dessa mulher, porque só assim ela já vai seguir o caminho dela. Louvado seja o nome do Senhor. E com Jesus não é diferente, nós temos que mostrar para Ele o que nós queremos. Muitas vezes nós queremos algo do nosso Deus, como Bartimeu queria a sua cura, queremos algo de Deus, mas não falamos, não explicamos. O Senhor, estou fazendo a minha esposa, ou estou na escola, ou estou em tal lugar, estou fazendo uma obra assim, e está tão difícil para mim, eu preciso colocar uma porta lá, eu preciso colocar uma janela lá, mas meu dinheiro não está dando. Amém? Eu acredito, meus irmãos, que o nosso Senhor, Ele é que nem o Gabriel está do lado do Marcelo, o pastor ali, a gente bota o nosso Senhor ao nosso lado e bate um papo, conversa com Ele, porque Ele é presente. Ele não é presente? Nós podemos conversar com Jesus Cristo, como Bartimeu. Jesus tem misericórdia de mim. Amém? Meus amados, quando Jesus chamou Bartimeu, ele se apresentou, e nós se apresentamos também, amém? Não sei o seu chamado, mas Jesus sabe. Quando Ele te chama, não endureça
o teu coração. Ele é Jesus. Tem um grande milagre para você, assim como teve na vida de Bartimeu. Deu visão a quem não tinha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Quando Ele nos chama, vamos ir, vamos ouvir a voz dEle. Samuel, 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 quem me chama, Senhor? Quem te chama? Samuel era o Senhor chamando Samuel, e Ele nos chama também. Sabe quando o Senhor nos chama? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando o Senhor muito nos chama? Tu está cansado, com sono, mas na madrugada, daqui a pouco você não consegue dormir. Louvado seja o nome do Senhor. Você acorda 2, 3 vezes na madrugada e não consegue entender. Não é verdade, Lucas? Não consegue entender. É Deus te chamando para tu orar, meus irmãos. É Deus me chamando para orar. Aí você acorda, já aconteceu comigo várias vezes, aí é para você botar o joelho no chão e orar, falar com Deus. Amém? Louvado seja. Interessante a pergunta que Jesus fez a Bartimeu. O que queres que eu te faça? Ele respondeu, que eu possa ver de novo. Louvado seja o nome do Senhor. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Olha a pergunta que Jesus fez para Bartimeu. Precisava fazer aquela pergunta. O que Bartimeu mais precisava naquele momento? Enxergar. O que você mais precisa na sua vida? O que você mais quer na sua vida? O que eu mais quero? O que eu mais preciso? Mas o Senhor queria ouvir de Bartimeu. Ele queria ouvir de Bartimeu naquele momento. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu tinha 2 pernas, não era coxa, andava. Bartimeu podia ouvir. Bartimeu podia falar, mas Bartimeu não enxergava. O que queres que eu te... E o interessante foi como eu falei no começo, que eu possa ver de novo. De novo, a Bíblia nos relata que Bartimeu enxergava antes, não nasceu cego. Ele já tinha visto coisas que eu não sei, naquela época, como nós vemos nos dias de hoje, coisa boa, coisa ruim, mas ele enxergava, ele queria ver de novo. E o milagre do Senhor foi feito na vida dele, e Deus fez um milagre na vida de Bartimeu. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso de Deus. Muitas vezes nós reunimos aqui, louvado e glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós reunimos aqui, na semana de oração, reunimos em 3, em 4, e a gente ouve o irmão pedir um para o outro, o que você quer? O que você quer, fulano? O que você quer, Gabriel? O que você quer, presbítero Edinho? O que você quer, irmã Rita? Olha só, é a voz de Deus, não é um de nós falamos. Deus nos usando para orar uns pelos outros. A Bíblia diz, orais uns pelos outros. É bom que ande 2 juntos. É bom que ande 2 juntos. Orai um pelos outros todo o tempo. Orai sem cessar. Deus, quando distribuiu os 70, mandou de 2 em 2. E aqui nós te reunimos de 2 em 3. E ali, o que queres que eu te faça? Aí cada um relata a situação. Eu queria que orasse pela minha família. Eu quero que ore pela minha saúde, pela saúde da minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. No nosso meio de oração, é tão bonito, é tão gostoso, porque tem situação que o irmão só fala assim, meus irmãos, eu só quero agradecer a Deus, ora por isso, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Essa pessoa já entendeu que Deus fez tudo e faz tudo pela vida dele. E tem feito tudo por ele. E às vezes, meus irmãos, eu vou te falar uma situação, uma verdade dita, e uma verdade bem verdadeira. Porque, sabe o que acontece? Às vezes, o cara está na ventania, o cara está na luta, a mulher está na luta, está numa dificuldade tremendo, está numa luta tremendo, mas, não, só quero agradecer a Deus. Só quer agradecer, meus irmãos. E vocês acham que Deus não vê isso? Deus vê. Deus vê todas as coisas. Deus diz que, a palavra do Senhor diz que Ele ama os humildes de coração. Os humildes. Nós temos que ser humildes todo o tempo. O humilde, nós herdaremos o reino dos céus. Nós precisamos ser humildes, amar uns aos outros, buscar o Senhor junto e continuar orando, clamando. E sempre, meus irmãos, eu vou te falar a palavra do Senhor aqui em Bartimeu, meus irmãos, ela foi passada, ela foi dita para nós, ela foi escrita. Bartimeu estava à beira do caminho. Lá, Bartimeu já saiu do caminho naquela época. Bartimeu está na glória agora com o Senhor, mas nós ainda se encontramos à beira do caminho. Não é fácil não, hein?
Não é fácil, nós ainda estamos à beira do caminho, nós ainda estamos gritando por Jesus, e não podemos se calar, continuamos gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe por causa de quê? Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, porque a gente na mão de Deus, que nem eu falei tempo atrás, na mão de Deus, Deus pode ter misericórdia de nós, mas na mão do homem perverso, na mão desse mundo, na mão da potestade desse mundo, eles vão consumir a gente de uma maneira que a gente nem entende, mas o nosso Senhor, o nosso Deus, assim como teve misericórdia de Bartimeu à beira do caminho, porque ele chamou a atenção do Senhor. A palavra de hoje, meus irmãos, a palavra de hoje é chamar a atenção. O título de hoje é chamar a atenção, mas eu não preciso chamar a atenção de Jesus Cristo, Ele está me vendo, é claro, Ele vê todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir de você a sua humildade, a sua misericórdia, Ele quer que tu chame por Ele todo o tempo, tem de misericórdia de mim, filho de Davi, que eu estou assentado aqui à beira do caminho, mas o Senhor vai me tirar no tempo certo desse caminho, e quando nos tirar desse caminho, pode ter certeza que a glória do Senhor descerá sobre nós, sabe por causa de quê? Enquanto nós tivermos vida, nós vamos viver nesse caminho, buscando e pedindo misericórdia ao Senhor, mas quando nós formos para a glória, assim como Bartimeu, como esses homens de Deus, que a Bíblia relata aqui, nós já saímos desse caminho, que é aqui na terra, clamando, pedindo para misericórdia pelos problemas, pela dificuldade, pela luta, mas na glória com o nosso Senhor, nós vamos estar glorificando ao Senhor todo o tempo, vamos trabalhar glorificando ao Senhor, não há choro, não há ranger de dente, não há noite, só vamos glorificar o nosso Senhor, porque Ele me escolheu e Ele te escolheu, Ele lá de cima me viu, e assim como viu Bartimeu, viu você à beira do caminho, por isso que você está nesta noite aqui. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino aqui, né, e agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de poder estar expressando o amor de Deus, tanto na minha vida, como nós vimos e ouvimos o testemunho dos irmãos também, porque acabamos, né, se formando uma família, nós somos uma família, né? Quanto tempo nós andamos juntos na mesma denominação, na mesma igreja, tanto tempo, né? Somos a família de Cristo, mas se tornamos uma família também, não só a família mulher, esposa e filho, mas somos a família sendo filho de Deus, amém? Glória a Deus. Pastor, em nome do Senhor Jesus, que é louvado seja o Senhor, eu agradeço